Fala galera, André Menin por aqui de novo para mais uma Fresh Class e hoje a gente vai falar sobre um dos temas principais que a gente aborda aqui no Refresher, como elaborar um bom briefing. Todo profissional de projeto que se preze precisa trabalhar ao lado de um bom briefing e não somente com um briefing no início do seu trabalho, do seu processo de tomada de informações do seu cliente, do ambiente. É importante que o briefing seja um documento perpétuo, desde o início do seu trabalho, e a grande dica que a gente dá aqui no Refresher é utilize briefings para fechar contratos. Não faça briefings apenas depois de assinar um contrato, porque pode ser que um bom briefing te diga que você não deve trabalhar com fulano ou ciclano, ou o inverso também é verdadeiro. Então, todo profissional que realmente quer alavancar os seus resultados necessita de um bom briefing junto a si para que boas informações possam dar caminho, o caminho correto para que projetos eficientes, eficazes aconteçam e que obras melhores ainda possam ser realizadas. E esse documento que eu gosto de falar que ele pode ser um documento flutuante, que ele vai flutuando entre cada etapa, indo de etapa a etapa da sua criação de projeto, de resolução de problemas do seu cliente, de execução de obra, de entrega da obra. O briefing deve acompanhar você e seu cliente em todas essas etapas. Se você é um profissional que entrega a chave na mão do seu cliente, executa tudo e entrega a chave, pode abrir a sua nova residência, você também nesse momento tem que ter um briefing no seu lado para documentar a reação do seu cliente, as opiniões dele, da família dele, para que no seu próximo trabalho você possa começar esse próximo trabalho já em um nível melhor, tendo aprendido de fato, pelo fato de ter armazenado informações muito importantes para o seu novo conhecimento, para que o seu conhecimento seja melhor, elevado, para fazer melhores trabalhos ao longo do tempo. É assim que a gente cresce profissionalmente, é aprendendo com o nosso trabalho também, além de aprender com o mercado e com os colegas que estão perto da gente, mas aprender com o nosso trabalho, com o nosso histórico de trabalho. E o que a gente mais vê por aí, infelizmente, são profissionais que deixam o briefing um tanto de lado ou não anotam tudo dentro de um briefing e as informações vão se perdendo e a gente acaba dessa maneira repetindo velhos erros ao longo da vida, o que é muito desagradável. Eu tenho certeza que nesse ponto você concorda comigo. Então, aqui a gente separou 4 pilares indispensáveis para você criar briefings realmente matadores. O primeiro pilar se refere ao entendimento do estilo das pessoas para as quais você vai trabalhar, sejam elas um único cliente ou vários clientes. Entenda o estilo ou os estilos predominantes na cabeça dessas pessoas, no estilo de vida presentes e que formam o estilo de vida dessas pessoas. É a partir disso que você entende de gente, de pessoas, antes de entender de questões técnicas, ambientes, equipamentos, programas de necessidades, técnicas construtivas, a última maravilha da arquitetura, da engenharia, do design. Isso vem depois. Primeiro, entenda de pessoas. E a melhor maneira, mais lúdica, divertida, agradável e que faz com que realmente as pessoas que estão te contratando realmente queiram falar delas mesmas, é falando de estilo, porque quando eu estou falando de estilo, eu estou falando de questões estéticas, de preferências, de atividades, interesses, opiniões, enfim, tudo que faz com que eu seja quem eu sou de fato, independente do que eu vou querer adquirir enquanto mobília, enquanto cor de parede, enquanto luminária, técnica construtiva. Isso vem depois. Entenda a respeito dos estilos das pessoas e assim você vai saber como lidar com elas para poder progredir de fato rumo aí a projetos que de fato atendam bem às necessidades que elas têm na sequência e vão informar isso para você na sequência. O segundo pilar é entender a respeito do comportamento dessas pessoas. Porque sim, depois de entender das preferências estéticas, a respeito de estilo de vida e tudo que envolve esses termos na vida de um cliente, é importante que você entenda a respeito do comportamento dessa pessoa. Por quê, André? Porque quando você inicia um trabalho de arquitetura, design e engenharia, concorda comigo, a gente não resolve as coisas da noite para o dia, bem que gostaríamos, mas no final de contas o nosso trabalho ele pode ser rápido, mas ele tende a ter inúmeras camadas, inúmeras etapas. E isso torna o processo, um pouco cansativo, longo demais, e por mais que você tente acelerar esse processo, precisamos
dar tempo ao tempo para coletar boas informações, trabalhar nas questões técnicas, medidas, fotografias dos espaços imóveis, executar o projeto para depois executar uma obra. Isso leva alguns meses ou até mesmo alguns anos. E é por isso que entender do comportamento dessas pessoas antes de você apresentar um trabalho é tão importante, porque quando você entende, né, elementos da personalidade da pessoa que está na sua frente, você ganha argumentos para negociar melhor. Quando você sabe negociar com uma pessoa, entendeu qual é o perfil dela para poder argumentar com os argumentos que a pessoa realmente vai aceitar, você acelera o seu processo de tomada de decisão. E você não fica insistindo em argumentos que talvez não façam muito sentido para uma pessoa ou para outra. Você, quando é cliente, também reage da mesma maneira. E a pessoa que está na sua frente, que já lhe entendeu, certamente conduz você para a tomada de decisão mais correta, mais rápida, mais objetiva e que faça bem para os dois lados nessa jogada. O terceiro pilar é o budget, ou seja, a estimativa de investimento que o seu cliente está disposto a pagar, a investir em você, na sua obra, no seu trabalho e na execução do trabalho, que é a solução do problema dele. Quanto que ele está disposto a investir? E a gente sabe que esse é um tema delicado. Muitas pessoas não se sentem tão confortáveis assim em informar exatamente o teto de investimento que elas estão dispostas a trazer para o jogo. E é aí que entra a sua habilidade, ou aí é que deve entrar a sua habilidade para que você consiga descobrir indicadores que vão permitir que você, não digo conclua, mas oriente a sua tomada de decisão de projeto e execução de obra para realmente algo que possa ser executado. Porque não tem nada pior do que você criar algo realmente encantador naquela primeira apresentação de projeto e depois, no momento de orçar e executar, o cliente entender que não pode realizar o sonho dele. Você simplesmente, nessa situação, colocou um nível, elevou a régua da expectativa do seu cliente e criou um problema para você, porque vai sobrar para você depois resolver esse problema novo que você criou, né? Você pegou uma régua que estava aqui, colocou aqui numa primeira apresentação e que, se não é possível executar essa régua em um nível mais alto, você vai ter que se virar nos 30 e resolver de fato isso de outra maneira, o que é muito, muito difícil. Então, te preocupe com a estimativa de investimento, com o budget, para que você consiga de fato criar um projeto que possa ser executado realmente na vida dessa pessoa. Inclusive a Sara, a nossa cliente do plano Platinum do Refresher, fala muito sobre isso em um vídeo que ela nos enviou. Então clica em um card que está aqui em cima, em um dos lados, e acessa o vídeo dela. Entende como ela fez tudo isso que eu estou contando para você na vida real, na prática, para captar clientes, para executar melhores obras para eles e de fato ter sucesso de ambos os lados. E o quarto e último pilar, e não menos importante, é o velho e bom programa de necessidades, que muitos colegas profissionais iniciam o seu dito briefing pelo programa de necessidades, muitos nomeiam um briefing sendo apenas um programa de necessidades. Então vamos lá, é apenas um dos 4 pilares de um bom briefing. Sim, é muito importante, sem ele a gente não faz nada direito, não faz nada certo, mas antes de falar de elementos inanimados, de coisas, de técnicas construtivas, de elementos de arquitetura, de porta-janela, ambiente, área construída, a gente fala de pessoas, porque são elas que demandam tudo que a gente vai escolher depois em forma de técnicas, materiais e tudo mais. Programa de necessidades, obviamente, precisa ser esmiuçado por ambiente. Você não cria uma residência falando da residência, você cria uma residência falando dos pequenos espaços que compõem uma residência. No final de contas, o apanhado de uma série de pequenos ambientes é o que torna uma residência, uma casa, um lar, algo a ser habitado por alguns seres humanos ou por um ser humano, um cliente pontual que você captou. Lembre-se, programa de necessidades, ele é o 4º elemento muito importante e que vai te ajudar muito a criar exatamente algo dimensionado em termos ergonômicos, de espaço, a expectativa visual que a pessoa tenha. Poxa, eu estou olhando para esse ambiente, eu estou me vendo, né, através do seu projeto, estou me vendo no espaço, realmente é o que eu quis. Agora, para você entender o que ela queria de fato, todas as etapas anteriores são fundamentais para que aí sim você consiga colocar 1 metro a mais aqui, retirar 1 metro a menos ali e consiga realizar um projeto que de fato faça sentido para as pessoas.
Esses são os 4 pilares para você criar briefings de fato eficientes, eficazes, que resolvem os seus problemas e os problemas dos seus clientes. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, e se você está apenas nos ouvindo, segue a gente, porque novos conteúdos, novas aulas, novos áudios serão encaminhados para você com novas abordagens e novos temas. A gente se vê na próxima Fresh Class. Até mais!